falei com vocês na última semana que a gente está preparando uma série de mensagens sobre relacionamentos, sobre eles e elas, correto? Só que eu acredito muito que antes da gente falar de relacionamento, e até mesmo essa série de maturidade, são duas palavras, nós vamos falar hoje e mais uma vez. Então, eu acredito que até mesmo antes da gente falar de maturidade espiritual, nós precisamos falar de maturidade pessoal. Vocês concordam comigo? Então, nós vamos falar hoje sobre maturidade pessoal, maturidade individual. Eu quero chamar o Dodô aqui. Cadê o Dodô? Vem aqui, Dodô. Tem alguém que tem um boné para me emprestar, por favor? Corre aqui alguém que tem um boné, só para me emprestar rapidinho. Olha só, gente, vocês não façam que nem o Dodô, tá? Eu preciso que vocês cresçam hoje, amém? Aí, Rodolfo, tá vendo? Ó, Deep Comedy tem que voltar, hein? Gente, olha só. Por que eu chamei vocês aqui? Quantos aqui gostam do sobrenatural? Levanta a mão. Quantos aqui gostam de mover no sobrenatural, de fluir no sobrenatural? Só que olha que interessante. O que é o sobre? Natural é isso aqui. Nós estamos aqui de forma natural, né? Eu, vocês, e nós viemos aqui para quê? Porque nós sempre buscamos o sobrenatural da parte de Deus, correto? Mas olha só, quando a gente busca o sobrenatural da parte de Deus, o sobrenatural, o sobre, precisa encontrar o natural. E o que muitas vezes acontece, muitas vezes a gente quer buscar o sobre de Deus, nós queremos buscar a parte espiritual e às vezes Deus até se manifesta em nosso meio, mas com algumas pessoas que não têm o natural organizado, o que acontece? Vem sobre nada. Entende? Isso aqui, Rastelli? Não. O Dodô limpa depois, tá bom? Leva lá, Dodô. Obrigado, viu? Gente, chamei o Dodô só para ilustrar. Dê uma forte salva de palmas para a vida do Dodô. Eu não sei porque o pessoal brinca com ele demais. Mas eu quero falar sério com vocês essa noite. Porque nós vivemos em uma geração que nós temos pais vencedores. Nós temos muitos pais que começaram com uma vida muito pobre, sem ter apoio, às vezes, dos nossos avós, e muitos deles se tornaram empresários bem-sucedidos, profissionais liberais bem-sucedidos, conseguiram dar estudos para nós que somos filhos, conseguiram fazer com que a gente tivesse uma vida muito diferente do que aqueles tiveram. Só que o que aconteceu? Muitos e muitos jovens e muitos adolescentes, eles foram envolvidos por um marasmo, não é nem espiritual, por uma nhaca mesmo, sabe? E aí acontece o quê? Nós temos vários jovens de 20, de 30 anos, que não tem uma profissão, que começou 3, 4 faculdades e não passou um semestre em nenhuma delas, que não consegue parar em emprego nenhum, que não consegue ter um bom relacionamento com as pessoas, que não consegue ter um relacionamento com os pais, que não consegue fazer amizade, e aí às vezes começam a falar de casamento, sem ter um relacionamento dentro de casa, sem conseguir fazer amizade, e o que vai ser um desastre, nós sabemos já. E aí nós começamos a enxergar que isso é muito comum hoje. E, de uma certa forma, o governo, é verdade, eles erraram muito, né? Eu acredito que nós temos que viver a nossa infância, que nós temos que aproveitar, que nós temos que brincar sim, que nós temos que estudar sim, mas eu acredito que colocar uma pessoa para começar a ter a primeira experiência profissional com 16 anos, foi um tiro no pé. Por quê? Com 16 anos as pessoas já bebem, já fumam, já têm filhos, já usam drogas, já saem de casa, já fazem o trabalho para o tráfico, e aí eles emancipam lá mesmo, lá não tem problema. Com 11, 12 anos eles estão liberados para fazer. E aí, por lei, uma empresa correta, uma empresa que tenta se enquadrar sobre o que foi estabelecido por lei pelo governo,
Às vezes a pessoa leva lá um currículo com 14, com 15 anos para trabalhar meio período, algo do tipo. Não pode, só depois dos 16. Vai estudar enquanto isso. Só que o que acontece? A gente sabe, né? Não estuda. E aí acontece o quê? Mente vazia. É um excelente campo para o diabo trabalhar. Então eu quero ler um texto com vocês. Por favor, projeta para mim 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Então veja bem, todo o espírito, alma e corpo, nós sabemos que nós temos o nosso corpo físico, a nossa matéria, nós temos o nosso espírito e nós temos a nossa alma. Hoje nós vamos falar sobre a nossa alma, sobre o nosso intelecto, e nós vamos falar sobre o nosso corpo físico. Nós não vamos falar sobre maturidade espiritual. E aí a próxima mensagem da nossa série é Deixando a Criancice Espiritual. Amém? Mas hoje nós vamos falar sobre o nosso corpo e a nossa alma. Tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção no que o apóstolo Paulo vai nos advertir. Projeta para mim, por favor, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 11. Olha só, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Queridos, eu quero falar com vocês em cima desse texto essa noite. Eu sei que nós temos poucos adolescentes aqui, mas nós temos a boa parte jovens aqui, e nós estamos naquela transição de deixar de ser menino e nos tornarmos homens. E isso eu não estou falando na parte sexual. Então, as mulheres, o homem, quando fala seja homem, né, nós estamos falando de cresça, seja adulto, seja maduro, seja madura. Então, nós estamos falando aqui de um crescimento não simplesmente dos nossos corpos, que nós sabemos que começa ali a crescer, começa a engrossar a voz, uns começam a falar um pouco mais fino, né? As meninas ali já começam a ter as primeiras experiências de uma mulher, né? Começa ali a ter algumas alterações de hormônios, elas começam a conhecer o que é a famosa cólica, a famosa TPM, não é verdade? E os homens ali também começa a crescer um pouco mais de pelo em alguns lugares, começa a ficar mais alto, né? Começa a aparecer algumas espinhas, não é verdade? Então, o nosso corpo sofre mudanças, naturalmente. Por quê? Porque o crescimento do nosso corpo é natural. E por que hoje nós vamos falar de maturidade natural? Porque, olha só, tem lá o Luquinha com a Flavinha, ele nasceu, não andava, não falava, só chorava e queria mamar. Aí agora ele já começa a querer falar alguma coisinha, já começou a andar, né? Ou ele está crescendo natural. E a Flavinha não precisou ficar lá puxando, esticando ele para ver se ele crescia. É algo natural. E ele começa a crescer, então nós crescemos naturalmente. Todos nós éramos bebês, passamos a ser crianças, depois entramos na pré-adolescência, depois nós entramos na adolescência, na juventude, aí chegamos à fase adulta, e depois chegamos na fase da melhor idade, que é a idade mais experiências, e depois nós morremos. E se Jesus não voltar para buscar a igreja antes, é isso que vai acontecer comigo e com você. Algo natural. Então, esse crescimento do nosso corpo físico, da nossa matéria, acontece de uma forma natural. Mas o que eu quero falar com vocês hoje, eu quero chamar a sua atenção, é que muitos de nós já temos corpo de homem, corpo de mulher, mas a nossa mente ainda é de menino. E queridos, eu quero chamar a sua atenção, você que gosta de acordar meio-dia, você que gosta de acordar 1h, né? Você que não consegue marcar um compromisso pela manhã, porque 10 horas da manhã ainda é madrugada para você. Queridos, olha só.
Hoje nós temos jovens que não conseguem emprego, porque uma boa parte das entrevistas acontece na parte da manhã, e eles nunca conseguem chegar no horário para a entrevista. E aí depois eles reclamam que Deus não abençoou, e eles estão desempregados há 1 ano. Queridos, olha que interessante. A Bíblia, ela nos ensina em todas as áreas. Ela sempre vai nos direcionar, sempre vai nos chamar para o crescimento, sempre vai nos chamar para o amadurecimento. Então, eu quero que você permita que o Espírito Santo, Ele mesmo, dê uma sacudida na sua realidade, porque está na hora da gente virar homens e mulheres, amém? Não somente com os nossos corpos, mas com as nossas atitudes. Queridos, em Provérbios 6, verso 6 a seguir, olha, nesses versículos nós podemos aprender muita coisa. A palavra de Deus fala assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor e nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita, ajuntando o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Queridos, olha que interessante isso. Nós temos jovens aí reclamando que parece que tem emprego para todo mundo, menos para eles. Pastor, mas nós estamos em crise. É verdade, mas mesmo em períodos de crise, nós não vemos bons funcionários desempregados. E queridos, eu quero falar para vocês, no mercado de trabalho, eu escutei isso de um colega meu, que também mexia com importação, e escutei do André também. Logo que começou essa alta do dólar, começou aí, essas empresas começou a dar uma desestabilizada, começou a sentir, começou a ter que acontecer os primeiros cortes, aí esses homens mais maduros, para o ramo empresarial, para o ramo natural, eles começam a fazer reuniões e começam a falar assim: essa crise, ela vai servir para separar os homens dos meninos. Não tem espaço para moleque no mercado de trabalho. E queridos, nós começamos a observar, na rua da minha casa, tem uma grande empresa aqui em Marília, que é a Marilã. Um monte de gente cortando, mandando funcionário embora. E queridos, eu não vou falar exatamente, porque eu não sou engenheiro, não sei fazer esses cálculos, mas pelo que eu consigo observar de visão, eles estão quase que dobrando a sua área, estão expandindo a sua área, aumentando escritórios, aumentando a área de produção. Mas por quê? Não está em crise? Porque, queridos, é um momento, o nosso mundo, e cada vez, isso não vai melhorar, eu quero falar para vocês, cada vez mais, só vai ter espaço para pessoas competentes, para pessoas responsáveis, para pessoas que estudam, para pessoas que trabalham, para pessoas que não têm preguiça de acordar cedo e dormir tarde, para pessoas que não têm preguiça de colocar a mão na massa. Essa é uma realidade que nós vivemos. E nós não podemos fechar os olhos para isso e começar simplesmente a orar: Deus, abençoa a minha vida, e achar que Deus vai mandar um depósito na nossa conta bancária. A nossa parte natural, a nossa parte humana, Deus não vai fazer para mim e para você. Essa responsabilidade é minha e sua. E no texto nós enxergamos algo interessante. É frisado assim: olha, observe a formiga. Ela não tem chefe. O que isso significa? Ela não tem ninguém que fica nela assim: você precisa arrecadar alimento, leva alimento para sua casa, porque daqui a pouco vai vir o inverno e vai acabar. Ela não tem supervisor, a pessoa que vai supervisionar o trabalho dela. Ela não tem ninguém que fique em cima dela.
Ela não tem um dominador, aquela pessoa que obriga ela a fazer. Sabe quando o pai ele chega e bate na porta assim e fala: meu Deus, já é meio-dia, levanta! Acende a luz, abre a janela. Isso não acontece na casa de vocês, eu acredito, né? Isso é hora de ficar dormindo. Vem almoçar, não chama nem para tomar café da manhã. Vem almoçar, moleque. Levanta. Queridos, olha que interessante. E o nosso Deus manda a gente observar as formigas, nos comparando como preguiçosos. Por quê? Queridos, eu sei que é gostoso dormir até tarde, é muito bom. Mas, queridos, nós temos que entender que se eu e você queremos ser alguém na vida, queremos ter uma empresa de sucesso, queremos ser profissionais bem posicionados, se você não quer trabalhar na área braçal, nada contra quem trabalha na área braçal, mas se você estuda, se você faz uma faculdade, se você faz uma pós-graduação, se você faz um mestrado, se você faz um doutorado, você vai ser uma pessoa capacitada para exercer outras profissões. E, queridos, eu quero falar para você essa noite que, às vezes, nós começamos a barganhar com Deus com as nossas atitudes. Como? A gente ora, a gente fala que jejua, que evangeliza. Amém. Mas, se a gente tiver que evangelizar alguém do nosso trabalho, a pessoa vai falar: mas eu não quero ser que nem você. Toma bronca todo dia, toma suspensão no trabalho. Faz 2 anos que você trabalha, você nunca foi promovido. Que Deus é esse que você serve? Ou aquelas pessoas que fazem faculdade para fazer direito, faz 10 anos que está tentando passar na OAB e não passa. Por quê? Ah, mas eu estudo, será? Será que estuda mesmo para passar? Quantas vezes nós mentimos para os nossos pais, e às vezes para nós mesmos: não, eu vou estudar, pai. Aí dá uma lidinha lá, faz 1 ou 2 exercícios, não, agora eu estou bom. Queridos, nós temos que entender que muitas vezes, no que diz questão trabalho, no que diz questão profissão, no que diz questão estudos, muitas vezes os ímpios dão um banho nos evangélicos, porque eles são mais responsáveis, eles são mais competentes, eles não são preguiçosos, eles não dão desculpas. E, queridos, eu quero falar para vocês que não é porque você entregou sua vida para Jesus que você precisa ser relaxado, que você precisa ser desorganizado, que você precisa ser mentiroso. Aqui nós estamos falando com jovens, e eu acredito, quantos aqui querem ser bem-sucedidos e dar uma boa condição para a sua família? E, queridos, eu quero falar para vocês que não vai cair do céu, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Se você for ter uma empresa hoje, por que eu vou comprar na sua empresa e não vou comprar no seu concorrente? O que você tem de diferente? O que você faz de diferente? Se você for fazer uma entrevista de emprego hoje, por que eu tenho que escolher você e não a pessoa que está fazendo a entrevista junto com você? Qual é o seu diferencial hoje? O que você tem para agregar hoje no mercado de trabalho? O que você tem para agregar hoje para a sua cidade, para as empresas? Não, eu sou evangélico. Amém. Queridos, nós vivemos num tempo que os nossos jovens precisam crescer. Nós precisamos amadurecer. O que nós temos mais de reclamação dos pais: viu, você não quer acordar meu filho? Não, todo dia ele levanta meio-dia. Mas ele estava fazendo trabalho de faculdade? Não, trancou a faculdade semestre passado, não está fazendo nada. Queridos, eu quero falar para vocês que todos nós temos um ideal, todos nós queremos chegar a um tipo de profissão, um tipo de cargo, que é prestar um concurso, eu sei disso. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês do que eu tive que fazer antes de montar a minha empresa. Com 13 anos, olha só, com 13 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai. E na época ainda meu pai mexia com ônibus, com caminhão, agora ele diminuiu, ele mexe mais com carro. E aí, ele começou falando assim para mim: ó, desmonta essa roda para mim aqui.
E aí eu ia, desmontava, né? Aqueles parafusos duros, eu tentava, tinha que dar uma balançada, às vezes não conseguia soltar, né? E aí aquele orgulho de ter que pedir para ele ajudar, não conseguia soltar lá. Né? E aí às vezes os funcionários zoavam, mas está sem força? Aí eu fui cair na besteira de reclamar, eu falava, pai, você fica mandando eu desmontar as coisas, eu nem sei desmontar. Aí ele falou, não, então tá bom, você não sabe? Não sei, então tá bom. Aí ele me levou lá num quartinho que lavava a peça, e às vezes eles desmontavam aqueles câmbios grandes, cheios de barro, de graxa, que eu cabia dentro daquele câmbio. Tinha que raspar para limpar, para poder desmontar, para não ter terra no meio do óleo das engrenagens, para poder fazer a sua função correta, sem ter nada para corroer as engrenagens. Querido, se arrependimento matasse, eu ficava desmontando. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Com 13 anos eu comecei a trabalhar. Eu nunca gostei de estudar, não preciso mentir. Você tem duas opções, ou você trabalha, ou você estuda. Como eu não gostava de estudar, eu comecei a trabalhar cedo. E o que acontece? Nós temos que aprender isso. Fala, mas eu não quero ser isso aqui, eu quero ser empresário, eu quero ter minha empresa, eu quero ter meus funcionários. Queridos, nós queremos tantas coisas, mas nós temos que começar de baixo muitas vezes. E às vezes você quer ser um médico, você quer ser um juiz, você quer ser um promotor, você quer ser um advogado bem conceituado na cidade. Mas, queridos, enquanto isso não é realidade na sua vida, seja um escriturário, seja um secretário, sei lá, faz alguma coisa, seja um servente de pedreiro, mas trabalha com alguma coisa, consiga o seu dinheiro, compre as suas coisas. Coisa ridícula é a gente ver marmanjão de 20 anos, 22 anos. Ô pai, dá dinheiro para eu sair hoje? E aí às vezes a gente enxerga jovens aqui, adolescentes, hoje eu não vou sair não. Meu pai não quis me dar dinheiro para eu sair. Doido para conseguir senha do Wi-Fi, porque não trabalha e não tem dinheiro para colocar um plano no celular. Queridos, isso parece engraçado, mas isso é desesperador. Isso não é exceção. Isso tem sido uma normalidade no jovem. Aí depois quer falar de casamento. Aí depois fala, pastor, mas eu quero casar, pastor. Misericórdia. Não está conseguindo se manter sozinho. Vai conseguir cuidar de uma pessoa, que jeito? As meninas aí, vê a mãe tendo às vezes que trabalhar para ajudar o pai, para complementar a renda de casa, almoça, deixa os pratos lá para a mãe lavar depois do trabalho. Não passa uma roupa, não sabe ligar um ferro. Queridos, tinha alguns jovens lá no Face a Face, que eles estão doidos para, no Face a Face, perdão, na Deep Conference, eles estão doidos para casar. Quem lembra aqui do pó, da nossa festa lá? O Israel que gostou, ele sujou o ginásio todo lá. Aí eu falei, você quer reparar se a mulher é boa para você casar ou não? Vê se ela sabe pegar uma vassoura, cara. Pastor, mas você está falando então que eu tenho que cuidar de casa? Não, estou falando que você precisa saber cuidar de casa. Se você vai ser uma médica, uma advogada, e aí Deus vai te dar recursos para você conseguir colocar uma pessoa na sua casa para te ajudar, uma diarista, ou até mesmo uma mensalista, amém. Mas se Ele não der, a responsabilidade de papel é seu, é sua. E aí às vezes o pai da menina trata a menina que nem uma princesa. Aí às vezes as pessoas vão lá, falar assim, pastor, eu quero casar. Eu falo, querido, mas você tem casa, apartamento, alguma coisa? Tem renda para pagar um aluguel? Não, a gente vai viver pela fé. Queridos, olha isso, meu Deus. Olha o mundo que a gente está vivendo. Eu estou falando de Marília, estou falando de nós aqui, não estou falando de ninguém desconhecido. Como que a gente vai falar de relacionamento se a gente não trata o nosso individual? Como você vai querer somar com uma pessoa se você não está somando nem sozinho? Queridos, olha que interessante isso. A preguiça. Tem gente que não faz nada. Fica o dia inteiro em casa e chega à noite, você vai conversar com ele. Nossa, cara, eu estou quebrado. Mas está cansado do quê? Está quebrado do quê? Rapaz, eu fiquei em casa a tarde inteira. Queridos, fala assim, misericórdia. Fala, me liberta disso, Jesus.
Queridos, olha só, eu tenho um discípulo meu, não vou falar o nome dele aqui, que ele tinha uns 10 tênis da Osklen e não tinha uma bicicleta para andar. Eu falei, filho, para de comprar tênis de 500 conto, compra uma moto, compra um carro, para de andar a pé. Queridos, isso é normal, às vezes a gente quer, tem gente andando de iPhone 7, 3 mil reais, 4, e andando a pé, pedindo carona, porque não comprou uma moto. Queridos, olha só, nós precisamos ser inteligentes, nós precisamos amadurecer, nós trabalhamos para o nosso crescimento. Não é errado você ter um iPhone 7, não estou falando isso, estou falando se você tem um celular de 3 mil reais e anda a pé, tem alguma coisa errada com você. Você quer comprar calça de 500 reais, camiseta de marca e pede dinheiro para o pai para abastecer o carro. Queridos, nós temos que prestar atenção nos nossos valores. Nós temos que crescer. O Evangelho nos chama para o crescimento. Nós temos que ser pessoas que se destacam, pessoas inteligentes, porque além do nosso estudo, além da nossa competência, além da nossa responsabilidade, nós temos o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. O problema é que às vezes nós pedimos o sobrenatural, só que não existe o natural. Deus não vem sobre uma pessoa desorganizada. Deus não vem sobre uma pessoa. Olha só, eu quero que você entenda mesmo. Pensa um pouquinho aqui, vamos tentar entender como o nosso Deus pensa. Você pega um ímpio, que estuda, que trabalha, faz faculdade à noite, faz trabalho de madrugada, e aí pega um crente, não estuda, faz faculdade às vezes, mais falta do que vai, não trabalha, mas fala, Deus, me dá esse emprego aí. Quem vocês acham que merece um emprego? Queridos, tem princípios que Deus não vai quebrar. A lei da semeadura, você vai colher o que você plantou. Se você plantou trabalho, se você plantou estudos, Deus ele vai te abençoar, vai te favorecer, Ele vai abrir as portas para você. Agora, se você não estuda, se você não trabalha, e você ora para Deus te abençoar, não perde seu tempo orando, não. Não perde, não. Você precisa fazer alguma coisa. Queridos, fala, mãe, joga água na minha cara, faz alguma coisa, me tira da cama. Estava conversando com o supervisor, ele falou assim, eu duvido, se uma pessoa sair na São Luís de manhãzinha, cruzar ela inteira até a tarde, falar, ó, não precisa me contratar, eu estou precisando, eu tiro o pó da prateleira, eu organizo o seu estoque, eu faço alguma coisa, o que você precisa que eu faço? O Israel estava falando para mim, que quando ele era mais jovem, às vezes ele olhava e falava assim para a moça, moça, deixa eu carpir o terreno da sua casa, é 50, eu só tenho 15, não tem problema, eu carpo. Mas por quê? Pegava um dinheiro, conseguia fazer alguma coisa. Aí eu pegar numa enxada, eu vou ser advogado, vou ser juiz. Amém, queridos, mas e quando você não for? Você vai viver do quê? Você vai comer o quê? Você vai pagar suas contas com que dinheiro? Rapaz, pela fé você consegue uns 40 dias sem comer. Passou disso, já começa a ter que ir para a UTI já. Não dá. Não dá. Queridos, responsabilidade. Fala comigo assim, responsabilidade. Queridos, nós jovens precisamos ter responsabilidade. Eu quero falar para vocês que responsabilidade não tem a ver com a nossa idade. Não tem a ver com a nossa classe social. Irresponsabilidade tem, é falta de vergonha na cara. Queridos, eu quero falar para vocês que não tem idade para você ter caráter, não tem idade para você honrar a sua palavra, não tem idade. Você pode começar. Olha que interessante, o pastor Odilon contou um exemplo de uma entrevista que ele viu de uma criança do Japão, uma criança, eu estou falando, criança. E perguntaram para ele assim, viu, se lá no Japão a gente marca uma reunião às 10 horas, e aí eu chego 10h30, o que acontece lá? Uma criança, não, isso não acontece lá.
Uma criança. Responsabilidade, horário. Nós já falamos disso outras vezes. O culto começa às 8 horas, tem gente chegando 9 horas no culto. Por quê? Pastor, eu gosto de me arrumar, eu gosto de fazer chapinha, eu gosto de me maquiar. Quanto tempo você precisa? 2 horas? Começa a se arrumar 4h30, 5h30. Mas chega no horário no seu compromisso. Chega no horário para adorar o Senhor. Cresce. Olha que interessante. Às vezes nós estamos acostumados com o horário normal. 8 horas, 10 horas. Mas às vezes você trabalha, vou dar um exemplo, na Nestlé. Lá você vai entrar aqui, ó, você vai entrar 8h24. Mas por que 24? Porque é o horário que você vai entrar. E chega 8h25 para você ver. Você vai sair 3h23. Mas não posso sair 3? Não. 3h20? Não, é 3h23. Vai lá reclamar no RH, para você ver se você volta a trabalhar na próxima semana, que você está trabalhando até 3h23. Queridos, nós precisamos entender que a nossa vida, para ter um propósito, para ter um sentido, nós precisamos aprender a ter responsabilidade, a ter compromisso. As pessoas precisam olhar para você e falar assim: será que eu posso confiar essa função nas suas mãos? Você vai fazer acontecer? Aí você começa a chegar atrasado, o que ela vai tirar de conclusão? Eu não vou dar, não vai conseguir, não consegue nem chegar no horário. Em Marília eu estou falando. Marília. Uma cidade que você corta ela em meia hora. Se estiver em horários de pico ainda. E se você morasse em São Paulo, tivesse que acordar 4 horas da manhã, pegar 2 metrôs, um ônibus para chegar às 8 no serviço, o que você ia fazer? Queridos, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. E o nosso Deus, Ele chama cada um de nós para esse crescimento. E Ele fala: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Trabalhe, estude. Se for um feriado, você puder dormir até mais tarde, legal. Mas se não tiver, acorda cedo. Mesmo que você está desempregado, pelo amor de Deus, não fica até meio-dia na cama, não. Perigoso até passar mal. Às vezes um solão, meio-dia, estralando e nego dormindo com a coberta na cara, babando. Levanta cedo, vai entregar currículo, vai ver se acha alguma coisa para fazer. Faz alguma coisa. Queridos, agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre palavra, sobre caráter. Em 1 Reis 2, 1 e 2, Davi estava se aproximando dos seus últimos dias. Estava já para morrer. E ele chama Salomão, e ele dá um conselho para Salomão. Olha lá, quando Davi se aproximava, o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Eu estou aqui para seguir o caminho de toda a terra. Qual que é o caminho de toda a terra que nós acabamos de falar? Nós nascemos, crescemos, ficamos adolescentes, jovens, adultos, envelhecemos e morremos. Esse é o ciclo da vida. E ele fala: eu estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e... Queridos, lê comigo, por favor. Seja forte e... Seja homem. Queridos, olha só. Ele ia entregar o reinado na mão do seu filho. Todo o reinado de Davi, ele ia entregar para o seu filho. E ele olha para ele e fala 2 coisas. Salomão, eu estou morrendo aqui, mas eu vou te dar algumas instruções. Seja forte e seja homem. Queridos, o que é ser homem? Como você sabe se uma pessoa é homem ou não? Lá em Eclesiastes 5:4, a palavra de Deus fala assim: quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-o sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Queridos, quantas pessoas vocês conhecem que já falaram alguma coisa e não cumpriram? Levanta a mão. Isso virou uma normalidade nos nossos dias. Naquela época, nessa época aqui, não existia cheque, não existia promissória, não existia crediário, não existia nada. Por quê?
Porque se a pessoa falasse assim, olha, vamos fazer assim, todo dia 10 eu vou lá acertar com você. Todo dia 10 a pessoa ia lá acertar. Por quê? Ele falou que ia. Hoje ninguém nem quer pegar cheque mais, fala, cheque não vale nada. As pessoas preferem usar o cartão, perder 4%, 5% que a operadora desconta, do que o cheque voltar sem fundo. Quantos homens aqui querem falar de relacionamento, já chegaram para a mulher, para a menina e falaram assim, olha, Deus me falou que é você, hein? Hã? Ó, Deus está revelando que é você a prometida. E aí no outro mês, ó, eu acho que Deus está falando que não é mais você não. Aí Deus é brincalhão agora, ele fala, sim, não, agora não é, só aquele mês que era, esse mês já não é mais. Né? Queridos, nós temos que entender que quando nós damos uma palavra para alguém, nós temos que ter responsabilidade. Eu estou pensando em colocar isso lá na nossa agora entrevista para uma pessoa que quer ser líder de célula, para uma pessoa que quer se batizar, para uma pessoa que vai virar supervisor, falar, você vai ter que ser homem, você vai ter que ser mulher, você topa? Por quê? Virou brincadeira hoje, virou brincadeira. Eu quero assumir a célula, eu estou apaixonado por vidas. Aí a primeira dor de barriga que dá, não, agora eu não quero mais. Foi só outra vez que eu queria, agora para mim não dá mais. Queridos, nós brincamos com as coisas assim, uma hora é, outra hora não é. Mesma coisa de faculdades. Eu conheço pais que pagaram 2 anos, 3 anos de uma faculdade. Na hora que entrar no último ano, começar a fazer TCC, descobri que não é isso que eu quero. Quero fazer outra faculdade, pai. Amém, se você não quer, tudo bem, mas queridos, pensa no seu pai. Não faz seu pai de bobo, não. Ele dá o sangue, ele dá o duro para te sustentar, para pagar suas contas. Você não trabalha, dá despesa e ainda fica brincando com a cara dele. Para com isso. Tenha responsabilidade, cresça. Seja maduro, amadureça. Queridos, eu quero falar para vocês que o avivamento que a gente busca, com essas pendências que nós temos, nunca vai vir. No meio da desorganização, da falta de palavra, da brincadeira, da preguiça. Para que Deus vai mandar um avivamento? Para a gente ficar dormindo até tarde, para a gente ficar brincando de estudar, brincando de trabalhar, jogando joguinho quando o patrão não está na empresa. Você acha que Deus vai mandar um avivamento para isso? Responde para mim, vai ou não? Por quê? Porque, queridos, nosso Deus não é homem para brincadeira. O caráter de Deus não é assim. Por isso que nós precisamos ter caráter, jovens. Nós precisamos ter palavra. Nós precisamos ter responsabilidade. Nós precisamos honrar o que a gente fala. Nós precisamos falar e proceder. Em 2 Timóteo 2:22, a palavra de Deus fala assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Queridos, olha quantas coisas nós temos que buscar. Nós temos que fugir dos desejos. E aqui, como eu disse para vocês, eu não quero falar de relacionamentos, porque depois nós vamos ter uma série de relacionamentos. Então eu não quero falar da área sexual aqui, tá? Eu quero falar aqui, qual que é um desejo hoje? Não fazer nada. É um desejo que tem pairado no meio da molecada hoje. Queridos, eu lembro que quando eu era mais novo, a gente jogava bete, esconde-esconde, pé na lata. Hoje o pessoal vai fazer o quê? Eu vou ficar em casa, no celular. Eu vou ficar jogando joguinho, Netflix, RPG. Queridos, pelo amor de Deus, vai viver, vai brincar. Você pode brincar, não só pode como deve. Se você é adolescente, ainda aproveita, arranca o tampão do dedo andando descalço na rua, pisa no caco de vidro, faz parte, mas sai de dentro da sua casa, não fica mofando lá. Nós temos jovens hoje que você fala, vamos brincar de bete. O que é isso? O que é bete? Vamos brincar de pé na lata? Como que é isso a brincadeira? Queridos, pelo amor, vamos soltar pipa? Como que faz pipa? Eu não sei fazer pipa. A maior parte, quantas pessoas que sabem fazer pipa? Levanta a mão.
Meu Deus. Olha só, a galera tá sabendo aqui, hein, Gui? Hã? Galera, olha só. O que eu falo para vocês hoje, eu não quero que vocês... Olha para a pessoa que está do seu lado e faz assim, ó. Olha só, vocês devem brincar, devem aproveitar sim, ir num cinema de vez em quando, ver filme, tudo isso faz parte. O que eu estou falando é que às vezes a gente vive um mundo virtual, não tem amigos, não tem relacionamento com amigos, não faz amizade, não tem uma pessoa para dar uma volta, um amigo para jogar boliche, para ir andar de kart, não tem. Por quê? Fica só no computador, conhece as pessoas do joguinho lá, fica conversando no fone, fica parecendo louco lá, oi, oi, aí a mãe fala, filho, vem almoçar, espera um pouquinho, mãe, oi, aí fica aqui, não vai almoçar, conversando no foninho. Queridos, pelo amor de Deus, quantos aqui amam a Jesus? Queridos, nós precisamos fazer então o que agrada o coração de Jesus, amém? Nós precisamos agradar o coração de Jesus. Nós temos sim que ter tempo para se divertir, tempo para brincar. É verdade, nós temos que ser crianças quando nós somos crianças, temos que viver a nossa fase de adolescência, temos que viver a nossa juventude, mas, queridos, chega um momento que a gente precisa virar homem, precisa virar mulher. Eu falo para vocês que muitas dessas coisas eu escutei várias vezes, mas eu comecei a entender o que é ser isso quando meu filho nasceu. Olha quanto tempo faz, 26 anos, eu escutei várias vezes isso. Só que muitas das coisas, às vezes, eu tinha dificuldade de colocar em prática. Quando eu casei, já aumentou muito a responsabilidade. Às vezes a gente vê o nosso pai falando assim, filho, dá uma segurada, começo de ano agora, é IPVA, IPTU, é material escolar. E a gente, não, pai, eu quero aquele tênis lá. Queridos, mas na hora que você que tem que pagar essas contas, você não esquece, você pode ter certeza disso. E aí, às vezes, você pega o seu filho, você vê ele chorando, você fala, nossa, a calcinha dele está ficando apertada, ele deu uma esticada essa semana, hein, amor? Eu falei isso com a Lara essa semana. O sapatinho que eu tinha comprado para ele, mês passado, já não está entrando, já tem que comprar outro. Isso é natural da vida. Você começa a ter que fazer as coisas depois, mas a questão é, nós precisamos, vocês que ainda são solteiros, vocês que ainda não namoram, que são noivos, que está na fase de estudar, que está na fase de trabalhar, queridos, às vezes vem mulheres aqui se aconselhar, com menos de 1 ano de casado, ah, pastor, eu saí para trabalhar cedo, meu marido está desempregado, ele estava dormindo. Estava dormindo, pastor, eu saí para trabalhar, ele estava dormindo. Cheguei do trabalho, ele estava deitado no sofá assistindo TV. Não estou falando que você não pode perder seu emprego, que você às vezes não vai passar uma aprovação, mas, queridos, você deixar a sua esposa sair para trabalhar e ficar deitado o dia inteiro. Quantos aqui acham que agrada o coração de Deus isso? Misericórdia. Da mesma coisa as esposas, às vezes. Pastor, saí para trabalhar cedo, cheguei para almoçar, não tinha almoço pronto, pastor, ela estava em casa, acordou 12:00. Pastor, fui pegar uma roupa para eu colocar, uma peça de roupa, não estava passado. Queridos, olha só, pensa bem para casar. Vê como que ela trata a mãe dela, vê como que ele trata os pais, vê qual que é a função que ele faz de filho na casa, vê qual que é a função de filha que ela faz na casa. Olha o individual dela, olha o pessoal dela. Sabe por quê? Paixão acaba. Paixão acaba. O encanto acaba. Só que quando você faz uma aliança com alguém, Deus manda cumprir. Independente do que aconteça, Ele manda cumprir. Então, observe as pessoas, observe os relacionamentos das pessoas. Olha só, em 1 Tessalonicenses 4, de verso 4 a 8, fala assim, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como
como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito. Queridos, observe se a pessoa ela começa a ter muita intriguinha. Quantos aqui conhecem pessoas barraqueiras? Misericórdia, gente. Mas não é da igreja não, né? Hã? Olha só, a Bíblia ela nos ensina. Se você tem uma pessoa que ela briga direto com as amigas, um menino que briga direto com os amigos, você pode ter certeza que se ele não mudar, ele vai brigar direto com você também. Observa os relacionamentos da pessoa, as amizades das pessoas, observa o convívio da pessoa. Olha só, Provérbios 15:1 nos dá um conselho que resolve 90% dos nossos relacionamentos de amizade. Qual que é? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. O que isso significa? Queridos, olha, se a pessoa é mansa, se às vezes ela escuta alguma coisa que ofende ela, vê como que ela vai retribuir esse elogio animado que ela recebeu. Vê se ela é uma pessoa calma. Se ela for uma pessoa estouradinha, que gostar de dar barraco, ela vai dar barraco na sua casa também, ela vai dar barraco na casa dos pais, vai dar barraco na casa das mães. Presta atenção. Observa se a pessoa é uma pessoa humilde, mansa, que ela sabe conversar. Aquela pessoa que não sabe conversar, cresce, querido. Qualquer coisinha você grita, você faz charme. Fala que eu não vou ser mais seu amigo, vou te bloquear no WhatsApp. Vou te excluir do meu Face. Queridos, quantos aqui entendem que nós precisamos crescer? Nós precisamos amadurecer. Esse tipo de coisinha parece tão pequenininho, mas isso revela muito do que eu e você somos. Revela muito. Olha só, em Romanos 12, 17, 19, fala assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingue a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Queridos, o que isso quer dizer? Se às vezes você está sendo... Tem pessoa que... Quantas pessoas aqui falam que são perseguidos no trabalho? Parece que estão me perseguindo no trabalho, tudo sou eu de errado. O pessoal está pegando muito no meu pé. Queridos, deixa pegar. A partir do momento que você tenta se vingar da pessoa, que você tenta tomar partido daquilo, Deus ele se retira e Ele deixa você resolver. Agora, quando você faz o que é correto, você não paga o mal com o mal. A palavra de Deus fala que o próprio Deus se vinga. Porque Deus fala: minha é a vingança, e eu a retribuirei. Queridos, se tem alguma pessoa que te fez mal, não paga o mal para ela, não. Ama aquela pessoa, perdoa aquela pessoa e pode ficar tranquila. Se uma coisa que eu tenho aprendido muito é que a lei da semeadura não falha. Se você plantou aqui, você vai colher aqui. Deixa Deus cuidar dessas coisas. Vamos nos preocupar com o que é mais importante. E aqui vai o recado que eu quero dar para a nossa galera do evangelismo. Não chama pessoas de outras igrejas, não. Isso é tão antiético. Isso é tão baixo. A gente fica barganhando com Deus. Sabe o que a gente faz quando a gente chama pessoas de outras igrejas para vir para cá? Vem aqui, Marquinhos. Vem aqui, Henrique. Olha só. Esse aqui é da igreja Y. E esse, vira para a galera lá. Esse aqui é da igreja Y. E esse aqui é da igreja X. Aí, se o Henrique aqui da igreja X fica chamando o Marquinho da igreja Y para vir para cá, e aí vamos supor que ele consegue, e aí, em vez dele praticar a palavra de Deus, às vezes o Marquinho vai chegar para ele e vai falar assim: poxa, Henrique, eu acabei tendo um atrito lá
com um rapaz da igreja, com uma moça da igreja, e ficou tão chata a situação, está tão difícil para mim. Aí, em vez dele ser um homem de Deus, fala assim: querido, perdoa, Deus manda a gente perdoar. Vai lá e se retrata com ele, senão Deus não vai nem receber a sua oferta. Aí sabe o que ele faz? Querido, vem para a minha igreja, aqui vai ser tão diferente. Isso é um aliciamento, queridos. Aí sabe qual que é o nosso papel perante Deus? Aí o Marquinho da igreja Y vem para a igreja X. E aí eu falo assim: Deus, obrigado, porque o Senhor tem abençoado tanto trabalho. E aí, às vezes, a outra igreja aqui que perdeu uma pessoa. Como você acha que Deus enxerga isso, queridos? Como você acha que Deus enxerga isso? Isso é bonitinho aos olhos de Deus? Não, não é. Por isso que eu não quero que Deus cobre essas vidas da minha mão. E eu não quero que Deus cobre das mãos de vocês também. Então, nós vamos evangelizar as pessoas que não conhecem Jesus, porque Marília tem mais de 200 mil pessoas que não conhecem Jesus, e é atrás dessas pessoas que nós vamos, amém? Obrigado, Marquinhos, obrigado, Henrique. Queridos, nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, e para a gente crescer, a gente não precisa roubar no nosso trabalho. Eu dei um exemplo aqui de vidas, mas às vezes no trabalho, num troco, às vezes você não lança uma nota e você pega o dinheiro da mercadoria para você. Isso é errado, isso é pecado. Deus está vendo. Tenha caráter, tenha responsabilidade. Seu patrão manda você fechar um projeto por R$500, você chega e fala que é 700, pega 200 para você e dá 500 para o seu patrão. Queridos, Deus está vendo isso. Abre os seus olhos, cresce, amadurece espiritualmente, amadurece fisicamente, pessoalmente, para depois Deus abençoar o seu espírito, amém? E nos relacionamentos, queridos, se você observar que uma pessoa ela tem muitos amigos, que ela é uma pessoa muito querida, aí sim dessa pessoa você não só pode, como você deve se aproximar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim em Provérbios 17:17: em todo tempo há um amigo, e para a hora da angústia nasce um irmão. Queridos, então se você vê pessoas que são queridas, pessoas que têm vários amigos, pessoas que você não escuta que ela tem uma intriguinha aqui, uma intriguinha ali, observe essa pessoa, se torne amigo dela, porque é uma pessoa de coração puro, uma pessoa leal, uma pessoa amiga, uma pessoa companheira, uma pessoa que não tem interesses em ter a sua amizade. Amém? Eu sei que quando a gente prega essas coisas assim, né, a galera fica até meio, parece que desconcertada no banco, não responde da mesma maneira, né? Mas, queridos, é importante porque a gente precisa crescer, nós precisamos amadurecer, amém? Queridos, eu quero caminhar mais um pouco com vocês para a gente encerrar. Olha só, Provérbios 6, de 16 a 19, fala assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras. 6 coisas que o nosso Deus odeia. E aqui entra mais na questão de caráter, aqui não entra mais na questão de preguiça, aqui não entra mais na questão de sono, de dormir até tarde, de não estudar, de enganar, mas aqui já entra numa questão um pouco mais de caráter. E se o nosso caráter se identifica com alguma dessas coisas aqui, o Espírito Santo ele está chamando a gente para um crescimento, para um amadurecimento esta noite, amém? Mas a 7ª coisa que o Senhor abomina, projeta lá para mim, por favor. Verso 19. Olha só. Até aqueles que espalham mentiras. Mas olha que interessante. Olha o que a alma de Deus abomina. Lê comigo aqui. Vamos ler de novo. Esse a alma do Senhor abomina. E, queridos, o que às vezes nós enxergamos na igreja é picuinha, fofoquinha, complozinho,
junta um grupinho aqui, fala, você viu o Gu? Você viu o que o Gu está fazendo? E começa aqui, semeia uma contendinha contra o Gu aqui, aí depois semeia uma contendinha com a Júlia, depois com a Maria, depois com o Paulinho, e começa a fazer grupinhos e contendinhas, semear contenda. Olha aqui, queridos, ser odiado por Deus é uma coisa, agora ser abominado, quantos aqui querem ser abominados por Deus? Quantos aqui querem ser abominados por Deus? Pastor, o que é abominação? Eu vou explicar para vocês. Se vocês pegassem um homem violentando uma criancinha de 4 anos, que sentimento você ia ter? Isso é abominação. É mais ou menos esse sentimento que o nosso Deus tem quando Ele vê um grupo de pessoas gerando e semeando contendas na casa dEle. Queridos, mas a palavra de Deus, ela fala que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso está lá em Lucas 2,52. E o meu desejo essa noite é que vocês continuem a crescer fisicamente, continuem a formar os corpos de vocês que estão em transformação, estão num processo de transformação. O meu já não está mais, estou só engordando, agora eu vou começar um processo de transformação para emagrecer. Mas você ainda que não chegou nos seus 18 até 21 anos, você ainda está crescendo, você ainda está se formando, continue a crescer fisicamente, mas, queridos, é muito importante que você amadureça. É muito importante que você crie uma maturidade profissional, que você crie uma maturidade em relacionamentos com amigos, em relacionamento com seus pais. Se você não tem diálogo com seus pais, se os seus pais não te conhecem, queridos, eu quero falar para vocês, como você pode pensar numa vida a dois, se você não consegue nem se dialogar com as pessoas que te colocaram no mundo? Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. Olha como que Deus é, olha, a Bíblia é fantástica, ela nos ensina nos negócios, ela nos ensina no espiritual, ela nos ensina até mesmo para cuidar dos nossos corpos. E eu quero ler um texto com vocês aqui, para finalizar. Na próxima semana, no dia 15, nós vamos quitar o terreno da nossa nova sede. Dê um brado de vitória aí para Jesus. Queridos, olha só. E às vezes nós pegamos, se você ainda não ofertou para o terreno da igreja, você pode fazer parte disso, não permita que você não seja abençoado, passa na secretaria, amanhã nos 3 cultos, você pode ofertar para fazer parte da compra desse terreno, e falar assim, eu contribuí, eu fiz parte dessa terra que está vivendo um avivamento, amém? Queridos, olha só, e às vezes é tanta ignorância. A palavra de Deus fala assim, que o povo se corrompe pela falta de conhecimento. Quantos aqui já escutaram que o dízimo e oferta é coisa do Antigo Testamento? Olha só. Bom, se a gente ler a Bíblia, a gente já vai ver que não é verdade. Porém, para vocês que ainda não conseguiram terminar de ler, em Mateus 5, 17, 18, a palavra de Deus fala assim, isso é Jesus, tá? Não cuideis que eu vim destruir a lei, ou os profetas, eu não vim abolir, mas cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Isso é o próprio Jesus falando, querido. Talvez da pessoa que você escutou isso, talvez o livro de Mateus não fazia parte da Bíblia dela, mas eu tenho certeza que faz parte da sua Bíblia, amém? Depois você dá uma conferida se tem o livro de Mateus aí, esse é o próprio Jesus falando. Se você comprar aquela Bíblia que o que Jesus fala é relatado em vermelho, você vai ver que essas palavras foi proferida pelo próprio Jesus. Isso no que diz respeito a dízimo e a tudo o que nós falamos aqui. Trabalho, preguiça, sono, cochilo, soneca, irresponsabilidade, falta de caráter, aqueles que semeiam contenda, falta de responsabilidade, tudo isso está na Bíblia. E olha o que Jesus fala.
Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou nenhum tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Nada. Ele não coloca nenhuma palavra. Olha só. Você pode colocar na A para mim, por favor? É que aqui não vai aparecer o tio, né, por causa do painel, mas aqui nenhum só tio, aqui um só tio, ou um J. Tio. Quem sabe o que é tio? É só um acentinho. Jesus está falando que nenhum acento vai ficar sem se cumprir. Nada. Nada do que está escrito vai ficar sem se cumprir. Então, queridos, eu quero nesse momento, se algo do que nós falamos essa noite, você precisa amadurecer, você precisa crescer. Eu quero falar para você que o Espírito Santo, ele não está aqui para apontar o dedo para você, ele está aqui para te estender a mão. Quero convidar você para se colocar em pé. A equipe de louvor pode vir aqui, por favor. Hoje o Espírito Santo, ele te chama para crescer, não só em estatura, mas também em graça, sabedoria e maturidade. Amém?